Segundo Crônicas 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão, e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de te haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos, que tinha Salomão, eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles eram para todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. Segundo Crônicas 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros, para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é a obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu, que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste, e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: Porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento,
que edifique casa ao Senhor, e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril, e para toda espécie de invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos, e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e tatraremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros, que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contará Davi seu pai, e acharam-se 153.600. E designou deles 70.000 carregadores, e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores, para fazerem trabalhar o povo. Segundo Crônicas 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em covados, segundo a primeira medida, era de 60 covados, e a largura de 20 covados. E o pátio, que estava na frente, tinha 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas, para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu, com ouro, as través, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 covados, e também a largura de 20 covados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E, quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 covados, a asa de um deles, de 5 covados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 covados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 covados, e tocava na parede da casa, era também a outra asa de 5 covados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 covados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também, diante da casa, 2 colunas de 35 covados de altura, e o capitel, que estava sobre cada uma, era de 5 covados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita, e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Segunda Crônicas 4. Também fez um altar de metal, de 20 covados de comprimento, de 20 covados de largura e de 10 covados de altura. Fez também um mar de fundição, de 10 covados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 covados de altura, cingia-o ao redor um cordão de 30 covados. E por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois, fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro,
segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita, e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes, e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Hirão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra, que fazia para o rei Salomão, na casa de Deus. As 2 colunas, os globos, e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases. Um mar, e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios, fez Hirão Abiú ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro. Como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo, e quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo, e as portas da casa do templo, eram de ouro. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.